Graças a Deus, bom dia, com fé de nosso precioso e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos em escola dominical, isso aqui é muito bom, né, para nós. Isso aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é vida para nós, e ela sendo, né, ministrada, ela traz edificação espiritual para nós, para a nossa família. E nós sabemos que Deus não tem outro guardião numa família a não ser o chefe, né, que é o cabeça da casa, que o Senhor Jesus Cristo colocou como o homem da casa. O apóstolo Paulo diz que o homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça do homem. Então o homem tem que estar, né, vamos dizer assim, 100% debaixo, né, dessa cabeça que é Cristo, para que sua família seja abençoada. Amém? Vamos ler a Escritura, Apocalipse capítulo 2, o versículo 1, aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achaste mentirosos, e sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Deus vivifica a sua palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar-me. Tomar aqui esse versículo chave 7 ou 6, que está escrito: tem, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Nicolaísmo. Não tem melhor, né, para o eleito, para os filhos de Deus, do que nós aprendemos da boca de Deus, né? As pessoas que saíram e ficaram debaixo da liderança do profeta de Deus nos dias da saída do Egito, eles adentraram a terra prometida, porque eles ficaram com, assim diz o Senhor, que era Moisés, né? Moisés era a boca de Deus naquele dia, e nós sabemos que Deus sempre teve, né, aquele profeta da hora para trazer, né, o povo de volta àquele relacionamento íntimo com Deus. Deus nunca deixou seu povo desamparado sem ele enviar naquela mensagem da hora, como no caso dos dias de Noé. Aqueles que deram ouvido a Noé, que adentraram a arca, eles estavam seguros e eles foram salvos do juízo que caiu naqueles dias do dilúvio, né, lá nos dias de Noé, né? E Deus sempre, né,
Ele envia profeta para seus filhos. E aqui nós estamos, né, na reta final. Novamente Deus tem enviado, né, este profeta, a boca de Deus para nossos dias, incompreendido por muito, não é aceito por muito, mas não importa. Mas o eleito de Deus, aquele que Deus viu antes da fundação do mundo, eles têm reconhecido. E essa mensagem, irmão, tem feito uma coesão com os filhos de Deus, tem adentrado no coração de Deus, no coração dos filhos de Deus, que eles têm passado por tudo e têm amado esse profeta e têm amado essa mensagem. E a maior segurança para o eleito é saber que o alimento que está sendo dado para a igreja do Senhor Jesus Cristo é a mensagem do sétimo anjo. Sim, pastor. De verdade. Isso mesmo. Quando o irmão Branham teve aquela visão, aquele êxtase, né, que ele foi na sexta dimensão, e ele teve aqui, ele viu todos salvos, né, do seu ministério lá, e ele perguntou, né, se as pessoas, ele disse assim, o anjo disse, aquela voz disse para ele assim, ó, você foi um líder lá na terra, e você será julgado por aquilo, pelaquela mensagem, né, pela palavra que você pregou lá. Ele perguntou se apóstolo Paulo seria julgado também. Ele disse sim, apóstolo Paulo vai ser julgado pelo que ele pregou. Aí ele disse assim, se o de Paulo entra, o meu também entra, porque eu falei exatamente o que o apóstolo Paulo falou. Aí a multidão disse assim, nisso nós estamos descansados, irmão. Então, irmão, quando a palavra de Deus é pregado diretamente desta fonte inesgotável, que é a mensagem revelada de Deus, fique descansado, que ela te colocará você na eternidade. Porque nós estamos vivendo nos dias de tanto, como o pastor está dizendo, tantas coisas sem fundamento, tantas coisas sem raiz, irmão. E é como a parábola do que o Senhor Jesus Cristo disse, que aquela semente caiu sobre pedregal, sobre pedras ali, não tinha raiz, não aprofundou, e ela, quando veio o sol, quando veio a dificuldade, quando veio as tentações, as ondas, os ventos fortes, ela não suportou, né, os intempéries da vida. E toda obra que não tem um fundamento, ela não vai suportar a dificuldade do momento. Sim. Quando o apóstolo Paulo diz assim que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, e aquele que começou uma boa obra aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então, essa obra que foi começada em nós, ela tem, como o pastor está dizendo, começo, meio e fim. E por isso ela será aperfeiçoada. Mas aqui na mensagem, irmão, nós falamos sobre o nicolaísmo. O profeta diz assim, o que são esses nicolaítas? Essa doutrina que começou como uma doutrina nos dias de Éfeso, lá na era de Éfeso. A palavra vem de duas palavras gregas, que é Nikão, que significa conquistar, e Laos, que significa os leigos, conquistar o povo. Na realidade, alguém estava fazendo algo naquela igreja, na igreja, né, de Éfeso primitiva, que estava conquistando o povo, conquistando os leigos. Se os leigos estavam sendo conquistados, então deve ter sido alguma autoridade lá fazendo isto,
Algum homem, irmão, que se levantou como um líder religioso ali e começou a conquistar o povo, conquistar o leigo. Esse espírito nicolaíta que começou naquele cavalo branco, não tinha, com um arco em sua mão, uma cor inocente, diz o profeta, que era simplesmente um dito. Aí eu não vou entrar nesse assunto, né, que o Irmão Branham diz assim que ele pulou para outro cavalo lá, ele se tornou uma doutrina. Aí ele começou a matar, né, aqueles que não concordavam, né, com sua doutrina. Se o leigo estava sendo conquistado, então deve ter sido alguma autoridade lá fazendo isto. Então era uma pessoa autoritária, uma pessoa, um líder religioso que estava fazendo isso. O que é que Deus aborrecia e estava acontecendo naquela igreja? O que acontecia então e está acontecendo agora? Veja, irmão, esse espírito, eu lembro que uma vez o pastor disse assim, esse espírito do nicolaísmo nunca morreu, ele está hoje aí, e nós temos que ter discernimento para saber a hora que ele está operando, irmãos, a maneira que ele vem operando. Que o espírito, irmão Branham nos ensina que o homem morre, mas o espírito não morre. Então, é exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo estava, de certo modo, sendo sujeito de uma forma que era completamente contrário à palavra de Deus. Esse espírito de nicolaíta, ele tira a liderança do Espírito Santo, tira a palavra de Deus e coloca a autoridade humana, humanismo para liderar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então o profeta diz assim, contrário à palavra de Deus. Agora, para entendermos o real significado daquilo que estamos a ponto de ventilar, eu devo adverti-lo e manter sempre em mente que religião, assuntos religiosos, assuntos espirituais, se preferir, é composta de duas partes. Não existe, assim vamos dizer assim, meio termo. Há duas partes simplesmente nesse assunto espiritual que se entrelaçam, mas são tão opostas quanto o preto e o branco. Esse espírito jamais, irmão, ele vai ter a coesão com a palavra de Deus. Ele é oposto em relação à palavra, quanto o preto é do branco. Você não pode, né, misturar o preto e o branco. Eles são opostos. A religião e o mundo espiritual são formados dessas duas árvores que tiveram a sua raiz no Éden. Veja, tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal estava no meio do jardim, e sem dúvida seus próprios ramos entrelaçavam-se uns com os outros. E hoje, irmão, esse espírito ele está dentro da igreja. Só que o Espírito Santo o refuta. O Espírito Santo realmente é aqueles que têm a revelação espiritual da palavra de Deus. Ele jamais vai aceitar esse espírito liderar em sua vida. Assim, na igreja de Éfeso, existe esse mesmo paradoxo. A igreja é constituída de bons e maus. Duas vinhas formam a igreja. Agora, irmãos, sempre a gente vai ver na história que sempre a igreja natural perseguia a igreja espiritual. Nunca viu Abraão perseguir a Ló. Quando aqueles pastores de Ló não entenderam, tiveram aquela contradição, tiveram aquela peleja contra os pastores de Abraão, você não viu Abraão combater os pastores de Ló, combater Ló, um tipo da verdadeira igreja, Abraão, vamos dizer assim. Mas Abraão, ele deixou Ló
escolher o melhor lugar para ele. O cristão, irmão, ele paga o preço, ele cede seus direitos, ele não combate, ele não luta, ele deixa as pessoas escolher primeiro. O que ele quer realmente na vida é ter um relacionamento com Deus. Elas são como o trigo e o joio, crescem lado a lado, mas uma é a verdadeira e a outra é a falsa. Ora, Deus falará com cada uma e ela falará acerca de cada uma. Deus, ele fala tanto com a verdadeira quanto com a falsa. Ele a chamará de igreja, veja. E somente os escolhidos saberão realmente qual é o verdadeiro espírito. Nós temos que discernir o espírito do homem, o que realmente aquele homem está tentando fazer com a palavra de Deus. O irmão Branham diz assim que, se você ver aquele homem que ele está tentando separar a igreja, há algo errado com aquele homem, porque a palavra de Deus é para nós colocar em um só espírito, em um só amor, em um só companheirismo. Deus nunca separou seus filhos, meu irmão. Então somente os escolhidos saberão realmente qual é o verdadeiro espírito. Somente os escolhidos não serão enganados por esse espírito do nicolaísmo. Porque o Senhor Jesus Cristo diz assim: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Assim, lá atrás, na igreja primitiva, um período muito curto após o Pentecoste, a falsa vinha começou a se entrelaçar em torno da verdadeira vinha, e encontramos essas obras do nicolaíta. O irmão Branham diz ali na palavra igreja, que entra uma pessoa dentro da igreja e começa a trazer discórdia, trazer difamação, começa a colocar o irmão um contra outro, irmão. Isso é espírito do nicolaísmo, isso é espírito errado. Nós temos que discernir isso. O irmão Branham diz: nós somos um povo unido, não podemos permitir essas coisas no nosso meio. Aí você vê que até lá mesmo, lá no mundo, há tanta guerra, tanta, vamos dizer assim, peleja, os homens buscando liderança, buscando poder. Perguntaram para o pastor Euclides Paro: mas se o Senhor Jesus Cristo disse assim que o reino do diabo ele não está dividido, mas como que o mundo lá está guerreando, um contra outro, outro contra um? Ele disse assim: não, é que estão querendo liderança, eles querem ser o cabeça, eles querem ser o homem da hora, e nós não, irmão, nós queremos ser realmente aquele homem humilde, simples na mão de Deus, porque o irmão Branham diz assim: basta um homem se humilhar e você pode ver o que Deus pode fazer através daquele homem. Não é se exaltar, a maneira de subir é se humilhar, diz o profeta. O irmão Branham já deixou ensinado para nós isso. Basta realmente nós tomarmos esse remédio, que ele trará para nós a cura espiritual. Porque aquele que se humilha será exaltado. E esse espírito, veja, o profeta diz assim: esse espírito do nicolaísmo, ele vai ser achado combatendo a verdadeira vinha, a verdadeira igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós nunca vamos ficar livres desse espírito. Por isso cabe a nós termos realmente discernimento da hora que nós estamos vivendo. Ele vai ser achado combatendo a verdadeira vinha até ser destruído por Deus. Ele só vai parar com essa obra quando Deus o destruir. Você compreende agora? Muito bem. Agora, qual era o clima espiritual dessa igreja? Ela tinha deixado seu primeiro amor.
deixar o seu primeiro amor da palavra de Deus, nos foi revelado como sendo a queda de sua origem. Quando, irmão, se deixa o amor de Deus, aí vem a queda, irmão. Em linguagem clara, isso significa que esta igreja, estava em período de ser retirada da liderança do Espírito Santo. Então, quando esse espírito do nicolaísmo entrou, ele tira o Espírito Santo de cena, da liderança. Então, o irmão Branda está dizendo aqui que ela estava sendo retirada da liderança do Espírito Santo. Aí o que ela trouxe? Bispo, arcebispo, papa e tantas coisas para liderar a igreja. E Deus vomitou essa igreja de sua boca. Foi exatamente isso que aconteceu depois que Moisés guiou Israel para fora do Egito. Que o irmão Brana diz assim que Israel saindo do Egito, ele é um tipo original de nós, da noiva, da igreja do Senhor Jesus Cristo, saindo do sistema, irmão. E nós estamos saindo do sistema, nós estamos caminhando em rumo à eternidade, e nós estamos na liderança do Espírito Santo. A mensagem de William Marion Branham nada é menos do que a liderança do Espírito Santo para nós. A maneira de Deus era guiá-lo através da nuvem de fogo, da palavra profética, de milagres e sinais e prodígios dados por Deus. Isto era para ser realizado por homens selecionados por Deus e ordenados por Deus, equipados por Deus e enviados por Deus com todo o acampamento sendo dominado por um movimento do Espírito Santo. Veja, irmão, é para ser Deus realizar a sua obra através desses homens. Aí entra esse espírito de nicolaísmo e quer conquistar o leigo, quer tirar a liderança do Espírito Santo, quer tirar o homem que Deus chamou, que Deus selecionou, que Deus equipou para alimentar a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Eles se rebelaram e quiseram um conjunto de regras. Veja, aí nasce, vamos dizer, levanta o rebelde dentro da igreja. Quando Deus tinha pedido para Samuel matar todos os amalequitas, os bois, as ovelhas, os carneiros, ali dos amalequitas mesmo ali, Saul, quando foi lá que ele venceu a guerra, irmão, ele poupou os bois, poupou os melhores do rebanho lá, e quando ele chegou diante lá da palavra de Deus, do profeta de Deus, da boca de Deus, que era Samuel perguntou para ele se ele tinha cumprido o propósito do Senhor. Saul disse assim: eu cumpri a palavra do Senhor. Samuel perguntou: mas que mugido de boi, mugido de ovelha, esses mugido de boi que eu estou ouvindo aí? Ele disse: não, é que eu reservei para o Senhor uns animais para o sacrifício. Samuel disse assim: obedecer é melhor do que sacrificar. O pecado de rebelião é como espírito, como pecado de feitiçaria diante de Deus. Por isso, irmão, uma pessoa rebelde tem um espírito de feiticeiro. A palavra de Deus diz isso, irmão. Samuel disse para Saul: o pecado de rebelião é como pecado de feitiçaria diante de Deus. Então aqui, o que o irmão Branham está dizendo aqui? Então, rebelar, as pessoas se rebelam dentro da igreja e quiseram um conjunto de regras. Eles querem uma doutrina, querem a maneira deles, de regras e credos para se guiarem.
Depois eles quiseram um rei. Veja, aí eles já querem, né, um homem para liderar eles. Depois eles quiseram ser exatamente como o mundo e entraram em completa apostasia e esquecimento. Apostasia, irmão, é um crente fora de lugar. Se Deus nos coloca num lugar e nós saímos desse lugar, nós se tornamos um apóstata. O irmão Branham diz que um judeu fora da sua pátria, ele é um apóstata. E nós temos que estar na palavra de Deus, onde Deus tem nos colocado. E assim que a primeira era da igreja, começou a ficar gradativamente pior. Então, irmão, as coisas vão piorando, até que o Espírito Santo seja completamente rejeitado e Deus precise destruir o povo. Aí as pessoas ficam realmente, como diz, lenhando só com o cabo do machado. O Espírito Santo já salvou do lugar. Veja como isto começou na igreja primitiva. Foi chamado de obra, depois tornou-se uma doutrina, tornou-se o padrão, tornou-se o caminho inflexível, finalmente assumiu o controle e Deus foi lançado de lado. Que lástima, meu irmão, lançar Deus de lado. Veja o que esse espírito do nicolaísmo faz dentro da igreja. Ele tira a liderança do Espírito Santo. Ele lança Deus, lança a palavra de Deus de lado, lança a mensagem de lado. Aquilo começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensível, parecia tão bom. Veja, não vem como uma coisa mal, não vem como uma coisa bom. Parece que a pessoa está interessada pela causa de Deus. Isso. Exatamente. É igual Caim e Abel, né? Os dois juntos ali, mas isso pode acabar em morte. Porque uma vez lançando a palavra de Deus de lado, isso se torna morte, irmão. Parecia tão sadio, então tomou domínio e, como uma jiboia, extraiu a força do próprio fôlego e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Veja, vem em nome de religião, em nome de Deus, vem tão sutil, irmão, como a serpente enganou Eva. Ela não chegou diante de Eva e despejou tudo, não. Ela foi cativando a amizade de Eva, o companheirismo de Eva. Porque, essa falsavinha é astuta. Ela é astuta. É como um anjo de luz, até que se apodere de você. Agora, eu quero dizer que creio em liderança, mas não em liderança de homens que eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo, vindo através da palavra de Deus. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja. É Deus que estabelece, não é um espírito errado que estabelece, que separa para si um homem, mas é Deus que chama, é Deus que estabelece esse homem na igreja, irmão. Que são dotados pelo Espírito Santo. Aleluia. E eles manterão a igreja em ordem. Eu creio nisso, diz o profeta. Eu também creio nisso, que Deus tem separado, Deus tem chamado, tem dotado seus homens, cheios do Espírito Santo, para colocar a igreja em ordem. Ordem para o arrebatamento, irmão. Aleluia, louvado seja Deus por esses homens. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. É Deus que envia o homem, não é estabelecido por homens. Aleluia, graças a Deus. E aqui é como o pastor disse assim,
Aquele que começou a boa obra, ela tem princípio, tem meio e tem fim. Agora, irmão, cuide para que esse Espírito Santo possa te aperfeiçoar, porque ele vai aperfeiçoar. Não há espírito nicolaísmo que vai impedir da obra de Deus ser realizada na noiva do Senhor Jesus Cristo. Não são homens realmente governados, mais do Espírito Santo de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. Aleluia. Então, quando está se ministrando realmente a palavra de Deus por esses homens chamados, separados por Deus, é o Espírito Santo que está falando, porque a palavra de Deus e o Espírito são um. E ela é suficiente, irmão, para fazer aquilo que nós desejamos nesta manhã. Ela é suficiente para trazer a cura para esses irmãos que pediram pela saúde do irmão Samuel, pela saúde daqueles que estão necessitando. Hoje a palavra de Deus está sendo pregada e o Espírito Santo está se manifestando em nosso meio. Aí o irmão Brana diz aqui, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, aleluia, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Deus deu esses homens para nós, Deus tem separado, o mesmo Senhor, né? Ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, doutores, evangelistas e tudo mais, mas é Deus quem coloca isso na igreja. Exatamente, e não é nada mais, nada menos, pastor, do que a doutrina do nicolaísmo. Tira o pastor, tira o mestre, tira o evangelista, e como que a igreja vai ser aperfeiçoada, sendo que o apóstolo Paulo diz que é para aperfeiçoamento do povo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, se tirar esses ofícios. Mas o eleito não será enganado por esse espírito, irmão. Mas veja o que está acontecendo lá atrás. Aquela falsa vinha estava se apoderando e ensinando que o domínio pelo homem é correto. Veja. Ela ensinou que a igreja tinha que ser governada, né, por homens. Ela ensinou controle sobre o povo. Mas em vez de fazê-lo da maneira de Deus, eles simplesmente assumiram a autoridade e investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos. Em suas próprias mãos, e surgiram como um sacerdócio santo, posto entre Deus e o povo. Você sabe, né, qual que é esse sacerdócio santo que eles colocou? É aquele camarada, né, que foi coroado, que recebeu uma coroa. Depois ele saiu, né, fazendo guerra. Mas, irmão, vamos já encerrar por aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre desse espírito dos últimos dias, que está aí para tirar a espiritualidade da igreja. Que realmente nós possamos a cada dia encher do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa trazer essa visão espiritual, né, do momento em que nós estamos vivendo, e saber, né, que Deus tem nos dado seus homens cheios do Espírito Santo para nos guiar, como Ele deu Moisés, Isaías, Elias, apóstolo Paulo, e agora o irmão Brana, e os pastores, os evangelistas, os doutores, todos esses homens que são separados realmente por Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.